você vai conseguir fazer a diferença em qualquer área do seu viver, se você colocar Jesus no centro. Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo, colocar Jesus no centro. Meus irmãos, nós temos uma incompatibilidade com certas ideologias. Nós temos incompatibilidade realmente com certas ideologias. Incompatibilidade no seguinte, de que eles defendem algo que a Bíblia defende outro. Então, nós realmente temos, sim ou não? Mas essas incompatibilidades, elas não podem ser vistas numa perspectiva que ocupa um lugar que pertence a Jesus. Quem é que está me entendendo? Sim ou não? Eu não posso olhar para alguém que se declara comunista e dizer, é comunista. É comunismo. Eu tenho que olhar para as pessoas. Olha para cá, quem quer seguir Jesus. Eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para quem? Você sabia que quando Jesus forma o seu grupo, ele colocou todo tipo de gente lá dentro? Sim ou não? Porque ele queria transformar aquelas pessoas. O nosso maior alvo de vida não tem que ser o projeto do Bolsonaro. Porque ele é homem, ele pode errar, você está entendendo ou não? Tem algumas coisas mesmo que eu espero que o Bolsonaro dê resposta que não deu ainda. Sim ou não? Sim ou não? Nós oramos pelo Bolsonaro, torcemos pelo Bolsonaro, não é isso? Mas estamos aguardando algumas coisas ainda mais dele. Uma das coisas lindas do Bolsonaro é Deus, família, é vida, sim ou não? E um respeito pelos homens de Deus que eu nunca vi antes alguém ter. Mas temos mais expectativas. Sim ou não? Sim ou não? É evidentemente que nós temos um posicionamento nós temos um posicionamento bíblico, lógico, para quem gosta das palavras, né? Racional contra o comunismo. Sim ou não? Sim ou não? Mas vamos lembrar que quando Deus mandou Jesus naquela cruz, foi para combater o diabo, foi para combater o pecado, o mundo e salvar gente, não importa de onde. Ele foi para salvar gente, não importa de onde. Até os da casa de César. Vocês não entenderam nada, né? Gente, o Império Romano perseguiu a igreja. Gente, o apóstolo São Paulo, segundo a tradição, os últimos dias dele foi em Roma, ele foi decapitado. Foi ou não foi? Foi para o céu. Foi ou não foi? Vocês estão vendo como é que se bobear o crente se perde, a igreja se perde, e não quer examinar bem a Bíblia, e fica querendo ser seguidor de A, seguidor de B. Vamos ser seguidor de Jesus. Meu irmão, Deus te trouxe, foi para essa igreja. Não foi para outra, não. Não foi para aquela, não. Deus te colocou debaixo do pastorado desse pastor e desse ministério. E esse pastor aqui, gente, não vive fazendo conchavo, não. Esse pastor aqui, eu trabalho com Deus e com pessoas ao meu lado direto. Sabe como é que eu trabalho? Com Deus e pessoas ao meu lado direto. Eu tenho testemunha sempre à minha volta. Por quê? Porque a gente faz como Jesus. Jesus trabalhava com homens. Jesus trabalhava com mulheres. Jesus estava formando. Olha, os pregadores que nós temos formado aqui. Você se lembra que teve um dia que alguém apareceu por aqui e disse, né, Reinaldo? A pessoa, né, sem detalhes. Olha, eu canto, né, então eu gostaria de tal, e eu queria trazer um pregador. Eu ouvi a pessoa educadamente, que eu aprendi com Deus e com a minha mãe, né? Mas eu aprendi também a ser firme. Na emoção não vai, não.
Não vai não. Se tiver de me incompatibilizar com a pessoa por causa do fundamento, que veio de Deus, pode saber que eu fico do lado de Deus. Não tem jeito. Isso aí não adianta a pessoa vir com que não vai não. Tá? Trabalhamos por convicção em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Mas o senhor, ele queria trazer, e que tinha um pregador que pregava, onde ele canta, o pregador prega. Se ele canta, o pregador prega. Eu olhei para ele, meu Deus do céu, parece que o pessoal não percebe que a Assembleia de Deus de Gramacho é um nível. A nossa igreja não é igreja que qualquer um vem e vai subindo aqui, não. Isso aqui é muito sério. Eu, inclusive, advirto nossos pastores. Eu digo, olha, tome cuidado. Eu não falo com os nossos pastores. Se você hoje está subindo nesse altar, olha a humildade, olha onde você está pisando, não vem com aí não, porque eu aprendi há muito tempo quem é o anjo da igreja. A igreja não tem vários anjos. A igreja tem um e os demais formados para ajudar naquilo que Deus revela ao anjo da igreja. Amém? E o anjo da igreja que segue Jesus. Amém, amém? A gente não segue ideologia, segue Jesus. Não segue conveniência, segue... Você sabia que muitas pessoas já se afastaram da gente, sabe por quê? Por causa da nossa postura com Jesus. Isso se reflete no trato que você tem com a palavra. Por causa de Jesus, pessoas se afastam também de nós. Não só atrai, não. Se afastaram do próprio Jesus, gente. Abandonaram. E quando começaram a abandonar Jesus, ele virou para a tua turminha. E vocês não querem aproveitar e junto também, não? Aí Pedrão foi esperto. Para quem iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. Então o que eu quero colocar é que nós entendemos sim do mal que fez o comunismo. Correto? E eu ainda digo que cristianismo e comunismo são incompatíveis. A história mostra que quando Mao Tse-tung ascendeu o poder, fez a tal de revolução cultural, Jonas deu muita aula sobre isso, né? E outras pessoas, outros professores de história, sabem disso? E mandaram matar pastores, prender pastores e queimar templos. A igreja na China, até hoje, ela geme. Até hoje ela geme. E, verdadeiramente, tem isso. Mas, apesar de tudo isso, eu quero dizer a você, comuna, se tem algum comunista, Deus ainda ama você. Vamos dizer, ama você. E quero dizer uma coisa, essa ideologia equivocada, olha os milhões de mortos que já aconteceram na história. No cristianismo é diferente, não é? Não tira a vida de ninguém, oferece a vida do Filho de Deus para construir o reino de Deus. Os seguidores de Jesus ao longo dos séculos vão no rastro de Jesus. Querem salvar todo mundo. Nós não mudamos quem quer que seja, nós pregamos o Evangelho. E onde o Evangelho entra, a pessoa aprende. Se ele era ateu, ele deixa o ateísmo. Não é? Amém, amém? E se a pessoa, porque recebeu uma lavagem cerebral, correto? Acreditou nesta ou naquela teoria, eu quero dizer que quando olha para Jesus, presta bem atenção, não estou falando de placa de igreja, já era para ter parado de pregar, eu estou olhando na hora aqui. Não estou falando de placa de igreja não, meu irmão. Nem estou falando de linha reformada, isso eu não quero saber dessas linhas, eu quero saber do caminho, e o caminho é um homem, e o caminho é Jesus de Nazaré. Povo dessa igreja, Deus te trouxe para cá, para você seguir Jesus, Jesus e Jesus.
E quando você segue Jesus Cristo, você terá de demonstrar pelo que Ele te deu, se submetendo a quê? A quê? A quê? Que é que muitos crentes têm negado isso, não seguem os seus ensinos. Entenderam ou não? Nós precisamos reavaliar se estamos em Cristo ou não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, muda a perspectiva. Eles não enxergavam, pastor Celso, o Império Romano como bicho-papão. O bicho-papão quem era? O diabo e o pecado. Correto? Discorda disso, discorda daquilo, mas quer salvar aquela alma. Amém, gente? Quem está entendendo isso aqui, diga comigo amém. Fala assim, Deus ama o homem. Deus ama a pessoa. Deus ama a pessoa. Então você não tem que olhar para uma pessoa porque disse que já é comunista, né? E ver como um adversário seu. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne. Mas podemos vê-los, sim, como vítimas de Satanás. Caramba, deve ficar invocado, né? Se sentem maiorais, né? Nas coisas. Pô, o pastor está pregando que fomos vítimas do diabo. É, sim. Como todo homem é. Até porque pessoas que já foram, quando encontraram Jesus de verdade, abandonaram. Amém? Nós não mudamos ninguém, quem muda é Jesus. Eu vou repetir, o inferno tem que saber que nossa igreja sabe disso. Quem muda é Jesus. Quem muda é quem, gente? É o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então o que eu estou querendo colocar é que nós devemos olhar para o ser humano. Nós devemos olhar para a pessoa. Agora, se tem alguém que não tem jeito, chama-se diabo, demônios. Não tem graça para eles, não tem porta aberta para eles, porque eles se transformaram, não é, em inimigos completos de Deus e da sua obra. Já está reservado a prisão deles, o lago de fogo e enxofre. Vocês entenderam ou não, gente? Sim ou não? Então é Jesus, fala comigo, é Jesus Cristo. Fala comigo, é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mais uma vez, diga comigo, é Jesus Cristo. Fala assim, na igreja em Gramacho, nós aprendemos que Deus ama qualquer pessoa. Deus não concorda, mas Ele ama qualquer pecador. Amém? E se a gente se encontra com comuna, o que temos que falar é de Jesus. Ele quer falar de quem? De Karl Marx. Ele quer falar de mestres deles na área deles, não é? E a gente tem que falar de Jesus. Talvez não tenhamos falado tanto de Jesus para comunistas que você que já conheceu. Talvez não se falou. Espera aí, você vai ouvir o evangelho clássico, como eu procuro fazer. Espera aí, você vai conhecer a mensagem. Ah, esse mundo que vocês querem criar, vocês só pioraram, porque tem um pecado que vocês não conhecem. A doutrina do pecado. Então vamos ajudar que as pessoas conheçam a verdade. Conhecereis a verdade? Aliás, algo que o nosso presidente fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Tem comunista liberta a beça, gente. Porque o mundo ideal que eles querem construir é impossível sem Jesus. Vamos ter coragem, vamos estudar, vamos falar. É impossível sem Jesus. Porque um dos fundamentos dado ao homem desde o Éden